Dia histórico. Após 49 anos, Fidel Castro renuncia. Franklin Martins visita a UERJ. Caixa Econômica lança time mania. Essas e outras notícias você assiste agora no telejornal UERJ Online. Olá, sejam bem-vindos a mais um telejornal UERJ Online. Eu sou Daniela Martins. E eu sou Vitor Elias. E se você quiser nos enviar um e-mail, uma crítica ou uma sugestão de pauta, basta mandar um e-mail para contato@tvuerj.com.br. E o líder cubano Fidel Castro renunciou à presidência 5 dias antes do parlamento definir a nova cúpula do governo. A mensagem foi publicada pela imprensa oficial depois que Fidel escreveu uma carta datada do dia 18, no qual dizia que não irá aspirar nem aceitar o comando do país. E a pergunta que fica é como vai ficar a situação política da ilha após a renúncia de seu grande governante. Bom, os dirigentes da oposição já se manifestaram e Manuel Cuesta, o líder social-democrata, pensa que o Fidel tomou essa decisão por se dar conta das mudanças políticas no país. Isso seria um indicativo de que essas mudanças mudariam a postura política do povo. Já o democrata cristão Oswaldo Paya, que inclusive foi premiado pelo Parlamento Europeu, anda mais pessimista. Ele acredita serem pouco prováveis mudanças políticas na ilha. Entretanto, os especialistas dão como certa a nomeação do irmão de Fidel, que já assumiu interinamente o governo, daqui a 5 dias na próxima comissão. Pois é, o irmão dele, que é o Raul Castro, ele já vem assumindo o poder desde 2006 devido aos problemas de saúde, mas de caráter provisório, no caso, devido a vários problemas de saúde, também pela idade de Fidel Castro. Bom, com medo que o esquema político de Cuba continue mesmo após a renúncia, o John Negroponte, que é um dos mais importantes autoridades da diplomacia norte-americana, afirmou que o governo não deve retirar sanções em Cuba, ou seja, o embargo econômico vai continuar, esse embargo que vem funcionando desde 1962. E não foram só as autoridades estrangeiras que se manifestaram, não. Aqui no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma declaração dizendo que o Fidel Castro é o último mito vivo na humanidade. Pois é, inclusive, esqueci de dizer que o presidente George W. Bush também fez uma afirmação a respeito dessa renúncia. Ele disse que esse deve ser o começo da transição democrática em Cuba. Mudando agora de assunto, ontem o ministro da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, Franklin Martins, esteve aqui na UERJ. Luiz Portilho traz mais informações. Isso mesmo, Vitor e Daniela. O conceituado jornalista, que também foi líder estudantil nos momentos mais difíceis da ditadura militar, se encontrou ontem com o reitor da Universidade, Ricardo Vieira Alves, e com o futuro diretor da Faculdade de Comunicação Social, João Maia. No encontro, conversaram sobre TV digital, democratização dos meios de comunicação através da internet e possíveis parcerias entre a UERJ e a TV Brasil. Franklin Martins foi também ao 10º andar para ser entrevistado pelo Departamento de Jornalismo. Logo depois, se dirigiu ao Teatro Odilon Costa Filho para a cerimônia de formatura dos estudantes de comunicação, no qual foi patrono da turma. Infelizmente, não deu tempo para a realização da entrevista planejada pelo Centro Acadêmico de Comunicação Social e a TV UERJ com o jornalista, porque ele estava com o tempo muito contado, ele chegou atrasado por conta do trânsito ruim devido à chuva que caiu na cidade ontem à tarde. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luiz. E a UERJ lança projeto de capacitação profissional para cuidadores de idosos. Mais informações com Pedro Stait. Em termos proporcionais, o Rio de Janeiro é a cidade com maior média etária do Brasil. E, infelizmente, muitos idosos dependentes não têm respaldo pessoal nem social para ter uma vida digna, uma vida no mínimo aceitável. Pensando nisso, a UNAT e o UERJ, em parceria com o Ministério do Trabalho, vai realizar em comunidades carentes do Rio de Janeiro o projeto de capacitação profissional para cuidadores de idosos. A meta é capacitar 600 mulheres de comunidades de baixa renda no ofício de cuidar de idosos. A aula inaugural será no dia 25 de fevereiro, às 10 horas da manhã, no Teatro Odilo Costa Filho, no Teatrão. E a aula vai contar
com o governador do estado, Sérgio Cabral, com o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, e com a secretária estadual de Ação Social, Benedita da Silva. Vale lembrar que a entrada é franca. Pedro Stades para o telejornal UERJ Online. Obrigada, Pedro. E o primeiro dia de aulas foi marcado pela troca de comando na Secretaria Estadual de Educação. Quem está no cargo agora é a analista de sistemas Tereza Porto, que assume a partir de hoje. Tereza, até segunda-feira, dirigiu o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro, PRODET. É verdade, Daniela. Essa escolha gerou uma certa polêmica, porque a nova secretária não é tão habilitada teoricamente como o antigo secretário Nelson Maculan, um conhecido educador, professor de universidade. Mas, segundo Cabral, isso não é problema, porque o principal defeito da última gestão é a falta de gerência. E essa é uma das qualidades que a nova secretária possui. Pois é, apesar dele ter falado isso sobre a gestão, o governador não chegou a divulgar o real motivo da mudança. Bom, mesmo assim, Tereza Porto vai assumir a secretaria com um déficit de 26 mil professores na rede estadual. Isso aí. E deve ter sido esse, né, o motivo da troca. Pois é, provavelmente. Inclusive hoje, que foi o primeiro dia de aula, várias pessoas, principalmente na região metropolitana, que foram para a escola, tiveram que voltar para suas casas porque estava faltando professor. Algumas prefeituras do Grande Rio já avisaram que vão solucionar esse problema que foi gerado por causa da contratação de professores, lançando editais para concurso agora nesse meio de ano. Bom, agora mudando de assunto, ontem começou a venda de cartelas da nova loteria da Caixa Econômica Federal, a Time Mania. Essa loteria foi lançada com o objetivo de ajudar os clubes de futebol a quitar as dívidas. As primeiras receitas geradas pelo projeto já estão penhoradas pelo governo. Após a quitação da dívida, essa verba vai ser repassada diretamente aos clubes. Pois é, a presidente da Caixa, que é Maria Fernanda Ramos Coelho, divulgou que a Time Mania deverá arrecadar cerca de 520 milhões de reais no primeiro ano. E a estimativa principal é de que cerca de 46%, ou seja, 239 milhões, seja em prêmios para os apostadores, 22%, ou seja, 114 milhões, seja destinado aos 98 times que aderiram à Time Mania, 20% ao custeio da loteria, 3% ao Ministério do Esporte, 3% ao Fundo Nacional de Saúde, outros 3% ao Fundo Penitenciário Nacional, 2% para o COB e 1% para a Seguridade Nacional. Os sorteios são bem simples, são semanais, cada aposta custa R$2, o apostador pode marcar 10 números entre os 80 dos bilhetes e ainda concorre a prêmios pelo seu time de coração. Cada aposta custa R$2 e ainda tem outros joguinhos que são a surpresinha, onde o sistema escolhe os números, e a teimosinha, onde o apostador repete os números do segundo, do quarto e do oitavo sorteios. Pois é, lembrando também que toda essa dívida que os times tiverem, já tem dívidas que estão parceladas até em 240 meses e que o dinheiro doado pelo Time Mania só poderá ser utilizado para outros meios depois que esse débito for quitado. Tirando os prêmios desses jogos extras, a teimosinha e a surpresinha, serão mais generosamente premiados aqueles que acertarem de 7 a 3 números. Se você quiser saber se o seu clube está entre os 99 escolhidos aí na Time Mania, basta entrar no site da Caixa, que é www.caixa.gov.br/loterias. E essa foi mais uma edição do telejornal UERJ Online. Se você quiser, você pode também acompanhar o nosso trabalho no nosso blog, que é www.blogdatvUERJ.blogspot.com. Até a próxima conexão. Até lá.